A paz do Senhor a todos os alunos do seminário. Estamos aqui para a nossa segunda aula de hermenêutica e nós começaremos a nossa aula de hoje com o seguinte ponto: as principais regras da hermenêutica. Na apostila de vocês está na página de número 2. Nós vamos tratar aqui de regras, ou seja, de normas, de conduta, para que essa matéria seja bem aproveitada. A primeira regra que nós temos é: a Bíblia interpreta-se a si mesma. É a Escritura explicada pela Escritura, ou seja, um texto vai ajudar a compreensão de outro texto. Nós temos aqui Atos 8 e 26, e temos ao lado Isaías 53, 7 e 8. Vejam que um texto está no Antigo Testamento, que é o texto que vai nos trazer uma compreensão maior do texto que está no Novo Testamento. Lembrando sempre que o Antigo Testamento, aqui, por exemplo, Isaías é um profeta messiânico, então o que se for falado acerca do Messias no Novo Testamento, o Antigo Testamento tem as orientações, tem as informações básicas para que nós possamos compreender de fato o que era o Messias, quem era o Messias, o porquê da existência e da necessidade da existência do Messias. Então a Bíblia, ela interpreta-se a si mesma quando ela te dá não só a concretização de algo, mas também antes a informação desse algo que iria acontecer. Isaías profetiza, e lá no Novo Testamento, no livro de Atos, você vai ver a concretização, as informações acerca dessa profecia de Isaías, ou seja, trazendo interpretação ao texto, Bíblia pela Bíblia, Antigo com Novo, Novo com Antigo Testamento, tá bom? Então sempre vai ser assim, sempre a Bíblia é que vai nos trazer as informações necessárias para que haja uma interpretação correta da Bíblia. Segundo ponto, o Espírito Santo é o intérprete por excelência. Nós temos aqui o texto de Coríntios, Paulo escrevendo, temos também o evangelista João, capítulo 14, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, chamados pelo seu decreto. Tendes a unção do santo, lá em 1 João 2 e 20, e sabeis tudo. Na verdade, o que isto quer dizer? Isto quer dizer que o Espírito Santo sempre terá a palavra final. Nós vamos estudar, nós vamos pesquisar, mas, antes de tudo, precisamos estar em oração para que o Espírito Santo nos conduza a um entendimento correto das Sagradas Escrituras, através do seu próprio estudo. Nós estudamos dentro da Escritura, mas quem nos ajuda a compreender, quem clareia a nossa mente para que possamos sanar as dúvidas, é a unção do Santo, a unção do Espírito Santo. Tá bom? Outro ponto, 3. Não interpretar um texto isoladamente. O que quer dizer isso? Nós temos textos que nós separamos, 2, 3, 4 versículos, para nós pregarmos ou ensinarmos a um determinado público, seja na escola dominical, seja no culto à noite, seja onde for. Então, pegamos o texto, esse texto, ele tem o seu contexto. Ele não pode estar fora do seu contexto. É preciso um referencial.
interpretar a Escritura com a Escritura. O que é isso? Quando você pega esse texto e o lê isoladamente, fora da Escritura, você pode criar aí uma heresia. Então é importante que você leia o texto, estude o texto, pesquise dentro das Escrituras tudo que trata a respeito desse texto, para que você não faça com isso um pretexto para uma heresia, tá bom? Nunca pegue o texto isoladamente. Sempre busque o seu contexto para que você possa compreender melhor o que você realmente precisa ensinar. A Bíblia corroborará o que previamente está diante de nossos olhos, ou seja, é a Bíblia que vai nos dar as ferramentas, né? Ela que vai nos dar a direção, ela que vai nos dar o caminho. Enquanto estamos investigando, né, os textos com seus contextos, nós vamos ter um clarão diante de nós para uma compreensão maior daquele texto. Exemplo, Paulo e o carcereiro, que diz assim, Atos 16:31, e será salvo tu e tua casa. Encontramos a corroboração dele na questão do casamento, na carta do mesmo autor. 1 Coríntios 7:16, de onde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ora, um texto você lê, né, Atos, será salvo tu e tua casa. Né? Aí você pega isso separado e diz para qualquer um, ó, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aí acontece que um membro da família não foi salvo. A Bíblia falhou? Não. Por quê? Porque a Bíblia, ela mesmo, tá, vai responder essa pergunta lá em 1 Coríntios 7:16. De onde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ora, qual é a garantia então que você tem que salvará seu marido, ou sua esposa, ou seu filho? Nenhuma. O que você tem de entendimento no primeiro texto é que Paulo, ao pregar para o carcereiro, ele dá essa mensagem ao carcereiro, né? Recebe a direção de Deus, de bem, ó, crê e será salvo tu e tua casa. Ele creu, né? Mas quando ele creu, ele leva Paulo para sua casa e Paulo prega para sua família e a sua família também crê. Por isso se salvam. Não é só o fato dele ter dito, mas é o que se segue. É preciso que nós entendamos o texto por inteiro. Não é isso? E mesmo assim, preste bem atenção, se Paulo pregasse e um membro da casa não se salvasse, né? Nesse caso aqui, cremos que há uma inspiração divina, né, que dá essa segurança a Paulo, ele vai lá, prega e toda a família realmente é salva. Mas nem sempre é assim. Tá bom? Então, muito cuidado para não pegar esse texto isoladamente e dar garantias que você não pode dar. Tá bom? Vamos lá. 4. Não basear a doutrina em versículo isolado. Uma doutrina é fundamentada nos seus textos e contextos paralelos, interpretada à luz geral da Bíblia. Doutrina é doutrina, costume é costume, guarde sempre isso. O que é doutrina? Salvação. Existe, né, a doutrina acerca da salvação. Soteriologia é uma matéria que vai explicar sobre isso. Né? Agora, pecado, a mesma coisa. Hamartia, né, no grego, pecado, a doutrina acerca do pecado, o que é pecado, você vai aprender na Bíblia por um todo, não é em um versículo apenas, tá bom? E assim por diante. Sempre você vai ter que consultar os seus contextos paralelos, né? Contextos que tratam do mesmo assunto, para que você tenha uma interpretação geral na Bíblia. 5.
Quando algum texto trouxer dúvida, é preciso submetê-lo ao consenso geral da Bíblia. Ou seja, aquele texto que você leu, naquela carta ou naquele livro, te deixou em dúvida. Tá? O texto não foi tão esclarecedor. O que você precisa fazer? Buscar em toda a Bíblia informações acerca daquele texto que você está lendo e está em dúvida com respeito a ele. Só assim você vai tirar a dúvida, porque a Bíblia ela vai te esclarecer de fato o que é e o que não é verdadeiro. Tópico de número 3, quanto à prática da interpretação. Agora a gente vai entender melhor essa situação do contexto. Preste bem atenção. O contexto é tudo aquilo que está ligado, de uma forma ou de outra, ao texto a qual você se propôs a ensinar ou a pregar. O texto se entende como um tecido. Diz aqui a nossa apostila. O contexto é o que se acha entretecido, ou seja, está entrelaçado dentro do texto. Por quê? Porque sem esse entrelaçar, as partes ficariam soltas. Então o texto se perderia. Você não teria informação completa. Por isso que você precisa, para compreender o texto, buscar no seu contexto as informações para que você tenha uma compreensão completa daquilo que o texto se propõe a ensinar. Bom, vamos lá. 2. Paralelismo. Entenda-se duas classes. Existe o paralelismo verbal e o paralelismo real. Nós temos aqui exemplo de paralelismo verbal e real. Temos alguns versículos e você vai ver que no paralelismo verbal você vai ter a mesma palavra em diferentes textos. Por exemplo, nós temos aí João 1,16, a palavra que está destacada é graça. Graça é o favor de Deus, é Cristo. Em Tito 2,11, da mesma forma, Tito vai dizer, Paulo, escrevendo a Tito, vai dizer que a graça é o favor de Deus para salvação. E Romanos 5,15, da mesma forma, vai dizer que o favor de Deus, que a graça é um dom gratuito. Ou seja, ninguém paga por ele. Então veja que você tem a mesma palavra em textos diferentes, em livros diferentes, autores diferentes, mas tratam o tema graça da mesma forma. Graça é graça. Em qualquer um desses livros, a graça de Deus sempre será Cristo. Sempre vai estar tratando a pessoa de Cristo, que é o favor de Deus para todo ser humano. E paralelismo real, nós temos aqui também diversos textos, nós separamos 2, só que esses textos que tratam de paralelismos reais são textos que tratam do mesmo assunto. Nós temos muito isso nos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas tratam muitos assuntos de forma idêntica. É o mesmo assunto. Eles só vão mudar algumas palavras por conta dos seus autores, seus escritores, terem uma forma diferente de tratar do mesmo assunto. Tá bom? Por exemplo, Mateus 26, 36 a 46, nós temos aqui Mateus relatando sobre a oração de Jesus no Getsêmani, onde ele fala que Jesus
vai orar, manda que os seus discípulos fiquem ali, e ele vai além, mas ele leva os 2 filhos de Zebedeu com ele. E já na leitura de Marcos 14, 32 e 42, o mesmo tema, e Marcos vai dizer que Jesus leva Pedro, aí ele não vai dizer os filhos de Zebedeu, ele vai dizer que é Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu. Mas é a mesma coisa, só que tratado de uma forma diferente. Um fala os filhos de Zebedeu, o outro fala de Tiago e João, que são os mesmos filhos de Zebedeu. Então, isso são paralelismos reais, tratam o mesmo assunto, tá bom? O conhecimento do alvo da mensagem. Cada escritor, sob a direção e inspiração do Espírito Santo, teve um alvo específico. Exemplo, Mateus, o alvo dele é o povo judeu, correto? Então, Mateus, no capítulo 5, versículo 35, ele vai se referir a Jerusalém como cidade do grande rei. E ele está dirigindo a sua mensagem ao povo judeu. Já Marcos, em Marcos 10, 45, ele vai se dirigir ao povo romano, porque Marcos escreve a igreja em Roma, e ele vai apresentar o Filho do Homem que veio para servir. Este é o alvo, né, da sua mensagem, os romanos. E a sua mensagem qual é? O Filho do Homem veio para servir. Lucas já direciona a sua mensagem, o alvo da sua mensagem é o povo grego, né? A igreja de língua grega, na sua maioria. E Lucas vai levar no capítulo 1, versículo 1 ao 16, a mensagem acerca do Evangelho do Filho do Homem. Tendo em vista os gregos buscarem um homem perfeito, então Lucas vai tratar essa pessoa de Cristo, né, como Filho do Homem, como sendo o homem perfeito. Né, o que os gregos buscavam, a perfeição no homem. Já no Evangelho de João, versículo 20, 30 e 31, a mensagem é Jesus como Filho de Deus. João está escrevendo a igreja, na sua maioria gentios, formados de gentios, né? Existiam alguns judeus, mas a maioria era gentios, e ele está escrevendo, apresentando Jesus como o Filho de Deus. Já Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1 Timóteo, primeira epístola, no capítulo 1, versículo 3 e 4, a sua mensagem é uma advertência contra a falsa doutrina. E quem é o alvo da mensagem? Timóteo, o pastor da igreja em Éfeso. É onde está ocorrendo, né, essa falsa doutrina que está entrando dentro da igreja, e Paulo direciona sua mensagem a Timóteo para orientá-lo acerca da advertência contra essa falsa doutrina. Já João, no Apocalipse, capítulo 2, versículo 3, apresenta Jesus, sua mensagem é: Jesus aparece a João na ilha de Patmos. É assim que vai estar descrito lá. E João, na ilha de Patmos, ele tem uma visão das 7 igrejas da Ásia, né? Por quê? Porque essa mensagem que ele recebe de Deus é acerca dessas 7 igrejas que precisam ser alertadas acerca da vinda do Filho do Homem e como eles devem proceder.
Então, a sua mensagem é acerca da advertência para essas igrejas, né? E o alvo da mensagem são as 7 igrejas da Ásia. E aqui, finalizando a nossa aula de hoje, nós temos o ponto 4, o conhecimento do vocabulário do escritor. Precisamos estar atento ao vocabulário. Por quê? Porque cada escritor tem o seu vocabulário. Cada um fala de uma forma diferente. Então aqui um exemplo, mandamento em 1 João, capítulo 3, 23 a 24, em João, Evangelho, capítulo 13, 34 e capítulo 15, versículo 12. Esta mesma palavra aparecerá em outra referência com significado diferente, segundo o livro e seu escritor. Ora, um escritor fala sobre mandamento, às vezes está se referindo aos mandamentos que estão, por exemplo, no Antigo Testamento, nas leis de Deus, os seus mandamentos. Quando você chega em um outro autor que fala sobre mandamento, ele está apenas dizendo, isso lhe foi mandado. Então vai depender muito do que está sendo escrito e por quem está sendo escrito. O vocabulário do escritor é que vai fazer com que esta palavra seja entendida para nós dentro do seu texto, com o seu contexto. Então não estranhe se você tiver em um texto a palavra mandamento e não tiver nada a ver com outro texto de outro escritor. Amém? Por exemplo, quando nós falamos dos 10 mandamentos, ali está bem específico que são mandamentos que Deus deu. Está ali relatado. Agora, tem mandamentos que são os escritores sagrados, os apóstolos, que trazem para a igreja. Eles mandam que eles se comportem de alguma forma. O próprio Jesus, ele chega certa vez e ele fala, um novo mandamento vos dou. Então temos que estar atentos, sempre buscando dentro do texto e seu contexto, o que essa palavra significa. Tá bom? Pode diferenciar sempre segundo o livro e o seu escritor. Sempre não, às vezes. 5. Por último, o conhecimento do vocabulário geral da Bíblia. Exemplo, justificação. Ora, percebam que mandamento nem sempre será a mesma coisa, o mesmo significado. Às vezes muda, de acordo com o livro e seu escritor. Já aqui, no conhecimento do vocabulário geral da Bíblia, nós destacamos aqui a palavra justificação. Por quê? Porque justificação ela não vai mudar. Se você vê em Romanos 4, 1 a 5, Romanos 18 a 25, nós vamos ver que a justificação ela não muda. É a mesma coisa. Sempre será o mesmo significado. Então, por quê? Porque essa palavra, no vocabulário geral da Bíblia, ela tem o mesmo significado. Diferente de mandamento, que no vocabulário geral da Bíblia, nós vamos encontrar um escritor falando sobre mandamento, tratando de uma coisa, e outro escritor falando de mandamento, tratando de outra coisa. Tá bom? Significados diferentes. Então, tudo isso nós vamos observar sempre dentro do nosso texto, seguido do estudo minucioso, cauteloso, cuidadoso do seu contexto. Sempre
pensando no contexto anterior e o contexto posterior. Nunca esquecendo disso, o que vem antes e o que vem depois acerca desse texto que nós escolhemos para ensinar ou pregar. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos e aqui a gente finaliza a nossa segunda aula de hermenêutica.